Bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui às quintas-feiras no nosso canal do YouTube, todos os que nos acompanham, em especial aos nossos associados. Hoje estamos aqui com Federico Antônio Servidel, sócio da PwC, diretor-presidente da Camarbra, e também com Cláudio Silveira. Eu gostaria só de passar alguns recados, que as perguntas podem ser feitas no chat a qualquer momento, e elas serão respondidas ao final da fala da apresentação. E também que este vídeo fica gravado no nosso canal do YouTube, após algumas horas ele estará disponível para quem quiser visualizar e compartilhar. Eu passo então a palavra ao nosso diretor-presidente, Federico Servidel. Bom dia a todos. Obrigado, Anaí. Obrigado a todos por mais uma vez nos acompanhar nesta série de lives que a nossa Câmara está organizando. Como a Anaí falou, todas as quintas, às 9, a gente tem algum tema para tratar, tentando ajudar a nossos associados, tentando compartir com nosso network algumas reflexões, algumas ideias para navegar este momento que nos toca vivir sem precedentes, eu diria, no mínimo na história recente, ou na história que nós estamos vivenciando. Hoje temos a enorme satisfação de ter conosco a Cláudio Silveira. Cláudio é o CEO da Quorum Brasil. Cláudio é dos diretores da nossa Câmara de Comércio Argentina Brasileira aqui em São Paulo. E Cláudio vai compartilhar com nós os resultados de survey, de uma pesquisa que muito recentemente ele, junto com seu time da Quorum Brasil, lideraram. E nessa pesquisa ele vai trazer algumas informações interessantes de como as pequenas e médias empresas, notadamente aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e na região metropolitana principalmente, como essas pequenas e médias empresas estão sendo afetadas e estão reagindo a esta circunstância do Covid-19. Eu tive a oportunidade de discutir um pouco esses resultados e esses insights, que talvez seja o elemento mais interessante dessa pesquisa, junto com Cláudio recentemente, e acredito firmemente que esta conversa nos vai trazer algum certo grado, eu diria, de ideias para, uma vez mais, continuar navegando estas incertezas. Eu não queria me estender mais, queria mais uma vez agradecer a presença de Cláudio aqui conosco e, obviamente, agradecer a presença de todos vocês que nos estão acompanhando. E queria repetir uma vez mais, contem com a nossa Câmara de Comércio. Nós estamos aqui desde o setor privado para ajudar a vocês, nossos associados e nosso network a navegar por esta situação sem precedentes e, na medida do possível, continuar fazendo negócios, pensando um pouco no day after, ajudar a vocês a interpretar esta realidade e criar dia a dia os mecanismos que nos permitam tentar sair, talvez, melhor desta crise. Cláudio, uma vez mais, muito obrigado por estar aqui conosco. Cláudio é um dos diretores mais ativos da nossa Câmara de Comércio. Ele representa o setor brasileiro da nossa Câmara de Comércio aqui em São Paulo. Então, para benefício de todos os brasileiros que nos estão escutando de aqui para frente, a gente vai falar em português. Cláudio, bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos, é um imenso prazer estar com vocês. Nós temos também pessoas que estão desde a Argentina nos assistindo, e hoje os argentinos sofrerão um pouco mais, porque eu vou falar em português. Então, quem estiver aqui conosco vai escutar muito bem o nosso português. Só fazendo uma pequena introdução, Federico, nós focamos muito essa pesquisa nas médias empresas. Nós já havíamos diagnosticado um cenário um pouco mais trágico nas pequenas, e
Nesse sentido, achamos que era importante olhar essas médias empresas que têm entre 100 e 499 funcionários, conforme descrições lá do IBGE. Né? Queríamos entender porque são aquelas empresas que começaram pequenas, se tornaram médias, algumas querem chegar a ser uma grande empresa, e esse processo do Covid achatou fortemente essas médias empresas. As pequenas, infelizmente, muitas delas ficaram pelo caminho, as grandes têm algumas condições mais favoráveis de busca de crédito, de financiamento, ou tem um pouco mais de caixa para um pouco mais de tempo, enfim, mas essas médias realmente estão sofrendo de maneira bastante intensa, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela, essa aqui vamos ver se todos estão vendo aqui a minha tela, só confirma para mim, Anaí, se está aí aparecendo tudo ok? Tá tudo certo, Cláudio. Perfeito. Então, o que eu vou... infelizmente, ou até por conta dos novos momentos, esse material ele está num formato para celular. Então, talvez vocês tenham algumas dificuldades para enxergar alguma coisa, mas eu vou aqui traduzindo para vocês. Essa nossa conversa vai tornar em torno de uns 30 minutos, depois a gente vai ter um pouco de conversa, já estou aqui cronometrando, porque como eu falo demais, vou tentar controlar aqui bastante o nosso tempo. Esse é um prazer que a gente esteja junto com a Câmara. Esse material também está disponível depois na Câmara, ou seja, não se preocupem, alguma coisa que passar, fiquem tranquilos, vocês podem baixar tanto essa live que vai estar sendo gravada, como também o material, a pesquisa completa, é só baixar, fazer um download da pesquisa, e vocês têm aí com vocês. Então, a ideia era essa, entender um pouquinho do impacto nas médias empresas. A gente falou com 150 empresas, essas empresas aqui de São Paulo, da capital, da grande São Paulo. Foi agora recente, final de abril, essa pesquisa. Falamos com realmente as pessoas que tinham uma capacidade, um poder de decisão dentro dessas empresas, e com diversos setores, 15 setores, tantos setores, estão falando de uma fábrica de biscoitos, ou de bolachas, dependendo de onde vocês são aqui. A gente de São Paulo fala biscoito, em outros lugares falam bolachas, enfim. E até empresas de produtos para automóveis, enfim, eram diversos setores, setor moveleiro, então todos os setores estavam aqui envolvidos, alguns que estão se dando um pouco melhor nesse momento e outros que estão passando por mais dificuldades. Mas aqui estava todo mundo passando por grandes dificuldades. E por que a gente focou bastante isso aqui em São Paulo? Aqui eu tenho uma informação para vocês sobre o índice de potencial de consumo, o PIB por região, a população por região. Vocês estão vendo aqui nessa parte um pouco mais escura, essa aqui é a região sudeste, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando da região sudeste com 54%, mas nós estamos falando de São Paulo com 39%. Então, a ideia era focar São Paulo não só pela grandeza, mas se tem algo que está impactando fortemente em São Paulo, onde você tem um índice de potencial de consumo desse tamanho, é de se imaginar que em outras regiões esse cenário é mais grave ainda. Então, a ideia é, vamos olhar onde tem um peso econômico muito forte, porque se o cenário é ruim, imagina como será, então, em outras regiões. Tá? Para vocês terem uma ideia, só a cidade de São Paulo tem um índice de potencial, a grande São Paulo e São Paulo, de 9%, ou seja, se você pegar tudo, como é que se calcula o IPC? O IPC, você pega os 100% divide pelos 5.600 municípios, tem uma série de cálculos em cima disso, só São Paulo, a grande São Paulo, tem 9% de tudo que se consome no país. Então, é bastante representativo e por esse motivo nós focamos aqui. E a primeira pergunta que nós fizemos para esses nossos entrevistados foi... o que eles acham? Como é que eles refletiam esse momento? Então, a gente perguntava assim, me diga uma palavra, como você percebe esse momento aqui que você está passando, esse momento onde você está com o cenário do Covid-19 no seu dia a dia. E pegamos essas palavras e fizemos isso como um mapa de palavras, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora,
vocês estão vendo que 3 palavras apareceram de uma maneira muito, muito forte. Incerteza apareceu de uma maneira bastante forte. Um momento crítico, um momento de crise. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que eles estão traduzindo isso até mesmo para um momento de guerra. Ou seja, o dia a dia dessas pessoas, que já não era muito simples, se tornou um momento de dificuldades extremas, e que eles dizem que é o momento que chega a um cenário de guerra, embora ninguém tenha vivido um cenário de guerra, mas se transportam para um cenário de guerra, onde você não sabe muito bem para onde ir, onde você tem que improvisar de uma maneira muito forte, e nesse cenário é que eles estão tentando sobreviver. Eu digo para vocês que se tivesse... nós fizemos 150, se falássemos com 300, com 500 empresas, não mudaria nada, porque a gente percebeu que essas eram as palavras, esses eram os textos mais citados por todos. A segunda grande palavra, realmente, era essa questão da crise, né? Segundo eles, é uma crise, ela é uma crise... ela é ruim e ela é cruel ao mesmo tempo para eles, porque eles têm pouquíssima margem de manobra e dependem muito das ações de terceiros. E é insuportável para um executivo, para uma executiva, para um dono de uma empresa, para um empreendedor. Pense numa empresa de porte médio no Brasil, ela é muito familiar ainda, muito familiar. São pessoas que começaram lá atrás, são empresas aqui que têm 60 anos de idade, entende? E que sempre tomaram conta de tudo. E agora estão num momento onde eles não têm esse controle sobre nada. Eles dependem de ter terceiros. Esses terceiros são os governos. Eles dependem de um vírus que eles não têm o controle. Então, essa sensação de dependência é muito ruim para quem tem um negócio para gerenciar e também pessoas para cuidar, perfeito? Então, esse é um primeiro cenário que eu queria passar para vocês. É um cenário bastante complicado. E como eu comentei, se isso é bastante complicado nesta região, nesse nível de importância, podemos pensar que quem estiver nos assistindo em outras regiões, quem estiver no Rio de Janeiro, quem estiver no Rio Grande do Sul, não tenha dúvida, o cenário só tende a ser um pouquinho pior. E eu não estou aqui hoje para trazer... olha, um caos, não é isso. Estou aqui só para transferir para vocês um pouco das informações que nós temos percebidos. Falamos um pouco da questão do isolamento. Vocês têm, quem é de São Paulo tem percebido essa questão do isolamento como algo muito difícil, né? O governo tenta aqui que a gente gostaria que chegássemos a 70%, depois já começamos a achar que 60% está bom, agora já achamos que chegar a 55% está bem. Se vocês olharem isso, metade dos nossos entrevistados concorda, metade não concordam com esse nível de isolamento, porque eles entendem a relevância. Todo mundo aqui quer preservar a vida, todos, não tem ninguém aqui que é irresponsável, todos querem, mas todos... também precisam olhar os negócios, e eles acreditam que pode haver uma estratégia conjunta. O que todos percebem é que esse cenário de que a federação fala de um jeito, os estados e municípios falam do outro, está piorando de forma muito intensa a situação de todos, porque o isolamento não acontece, as coisas caminham mais lento, só vamos estendendo a questão e prorrogando essa questão do isolamento para mais 31 de maio, no nosso caso aqui, e eles acham que se houvesse uma estratégia conjunta e regras de comportamento, poderia haver uma abertura gradual de comércio e etc. E, novamente, não é que estão dizendo aqui que são contra, não são contra, eles acham que só que dá para fazer as duas coisas. E aqui vai um comentário também, talvez no próprio governo aqui em São Paulo, a gente deveria incluir também um pouco de antropólogos e sociólogos, porque é preciso entender a dinâmica da cidade de São Paulo, a dinâmica, talvez esses 48% que nós estamos percebendo de isolamento, que vem se estendendo ao longo das semanas, aqui em São Paulo tem sido esse o índice de 48%, o governo quer chegar a 55%,
Talvez 50, talvez 45 seja o nosso padrão, porque tem uma dinâmica da cidade que ela é a dinâmica do trabalho. Nós temos uma quantidade de hospitais imensos, imagina, nós temos supermercados enormes. Carrefour contratou 5.000 pessoas nos últimos 45 dias aqui em São Paulo. As indústrias não pararam, nós somos um centro industrial e as indústrias não pararam. Nós temos os grandes call centers localizados aqui em São Paulo, com milhares de pessoas trabalhando. Nós temos médicos, dentistas, nós temos um mundo de gente, e a cidade tem uma dinâmica diferente. Então, talvez realmente não seja 55, não seja 60. Como é que se controla isso para você colocar regras para que a cidade siga seu dinamismo? Porque faz rodízio, faz isso, e continuamos nos 48%. Então, o que esses empresários estão dizendo é que, você vê, 48% deles concordam, talvez 48% seja o nosso número adequado de isolamento. Falamos um pouquinho também com eles sobre o limite deles. Qual é o limite? Olha, até quando você acha que aguenta? 62% estão dizendo para nós que maio, e 31 de maio é o limite. Então, eles esperam que maio realmente, e que a partir de junho, a retomada dos negócios comece. Eles dizem não suportar mais do que isso, e não é só pela ausência de caixa, mas também porque poucos têm acesso a crédito, falta de matéria-prima, as vendas em queda, as contas em alta. A descapitalização não é só da empresa, porque eles também estão descapitalizando até de forma pessoal, porque, como eu disse, muitas dessas empresas, elas são empresas de porte médio. Então, essa combinação de qual o tamanho do isolamento e qual é o limite para que a gente retome para esses nossos empresários, para essa nossa empresa, e talvez muitos de vocês estejam enxergando sobre isso, é evidente, é maio. Então, sabemos, inclusive, que o governador aqui do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro também estendeu até maio, já estão estudando como vai ocorrer essa abertura a partir de junho, simplesmente porque não vai ser possível mais estender ou piorar esses... Não é que não vai ser possível, tudo é possível. Eu estou dizendo assim, para esses nossos empresários, o limite é esse, né? Você vê aqui, estão estimando aqui 45% de queda nas vendas. Eu falei com muita gente que vendeu 20% do previsto, outros venderam 40%, ou seja, no mínimo estamos falando de 45%. Veja só se estender isso, vai para 65% de queda das vendas, ou seja, a única certeza que qualquer um tem é que se fechar em maio, já vai fechar no vermelho. Se passar de maio, eu não sei que cor de vermelho vai ser esse, e o que já vem ocorrendo com o fechamento de muitas empresas de pequeno porte, corre um risco muito grande de as empresas de médio porte também, onde tem um grande número de funcionários lá dentro. Então, é um pouco de alerta também que a gente vem tentando trazer aqui, tá? Eu sinto muito numa manhã eu estar trazendo esses cenários aqui para vocês, mas contem comigo para uma próxima live um pouco mais tranquila, né? 38% já buscaram a ajuda do governo, e olha só, que se a crise se estender além de maio, 75% deles estão dizendo que vão buscar ajuda. Ou seja, veja a lógica qual é. Quanto melhor e mais rápido o governo trabalhar, menos o governo vai ser importunado também, menos o governo vai ser acionado. Então, é muito bom que o governo também, e aqui quando eu falo governo, eu falo de todos. Assim, o que a gente implora, né, para que os governos se entendam, para que o governo federal se entenda com o governo estadual, é algo que é muito bom para os governos, porque na medida em que as ações ocorram de uma maneira mais rápida, menos empresas vão buscar recursos no governo. Agora, olha só, que se passarmos para junho isto, 75% dessas empresas vão atrás do governo. E aí não há governo que sustente. Temos dificuldade para fazer chegar a R$600. A gente tem dificuldade de acesso aos créditos, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente aqui, tá? E toda essa ajuda que vem sendo dado, oferecido pelos governos, 64% deles consideram que é insuficiente. Então, o que eles dizem para nós, as intenções são muito boas, mas os recursos ou não chegam ou são insuficientes para o tamanho da crise. Então, eu consigo, por 3 meses,
pagar uma parte do salário dos funcionários, mas eu estou com 50% ou menos de venda, não vai ser possível. As questões de crédito, talvez eu faça um pouquinho mais para frente, eu comento um pouco sobre isso. Muitos deles não conseguem ter acesso ao crédito, por muitos deles devem para governos. E esse é o impedimento. Se você dever INSS, pela Constituição, você não consegue um empréstimo no governo. E não é muito difícil que muitas empresas devam para o próprio governo. Então, nessa medida, o que eles falam o que ajudaria muito? Ajudaria muito que o governo bote a mão abra o cofre e dê isenção. Então, a isenção de impostos. Empresas em algumas definições, se lucro presumido ou lucro real, e lucro presumido, ela recolhe imposto vendendo ou não vendendo, que é o seguinte, eu não consigo, com 45% de queda, 50% de queda de vendas, ter impostos que eu tenho que recolher vendendo ou não vendendo. Então, o que eles estão pedindo é que o governo promova uma isenção de impostos. Então, por um período de 6 meses, porque vocês vão ver que eles estão dizendo para nós que, passado a crise, 7 meses é o mínimo de tempo que eles precisam, é que durante esse período o governo, então, isente essas empresas de impostos. Algumas isenções vêm sendo feitas, especialmente, mas que não atingem essas empresas de médio porte. É isso que eles estão comentando. Então, eles falam que ajuda, a intenção é boa, mas não é suficiente, o recurso não é suficiente, e que o grande impacto na vida dessas empresas são os impostos. Então, eu preciso de uma isenção de imposto por um período, e aí o imposto que for possível, tá? É mais ou menos um apelo que essas empresas estão fazendo aos governos. Para esses nossos entrevistados, para 76% deles, onde que o caos está se instalando? Porque para eles a cadeia toda começa a ser comprometida. O fornecedor de matéria-prima não consegue matéria-prima e não consegue vender para ele porque ele não consegue pagar. O cliente não tem caixa, e vamos pensar num cliente aqui, estão falando de um B2B, né? Então, pensa assim, numa empresa que fabrica bolachas, biscoitos e que vende para um pequeno mercadinho. Esse pequeno mercadinho vende lá para o cliente final, que é o consumidor. Esse consumidor não tem renda, esse cliente do mercadinho não tem caixa para pagar essa empresa de médio porte, que não consegue também comprar dos seus fornecedores a sua matéria-prima. Então, vê o tamanho do comprometimento que esse cenário, a gente vai encontrar caminhos, já vou falar de alguns caminhos, tá? Mas é preciso dar esse diagnóstico para vocês, para ver que a cadeia toda vai sendo comprometida, né? Isso que é um cenário bastante complicado, e para 76% deles, essa cadeia está comprometida. De uma forma até trágica, mais momentânea, porque, imagina, fizemos essa pesquisa no auge do problema, muitos deles estão dizendo, olha, o ano está perdido, né? Evidentemente que pode acontecer alguns cenários aí, em economia tem um negócio chamado revenge shopping, que assim, você tem uma demanda tão reprimida que quando, olha, pessoal, vamos abrir os shoppings a partir de julho, vamos retomar o comércio a partir de junho, aos pouquinhos, tal. Então, muito da demanda reprimida, ela vai para o mercado. Hoje, eu li a Via Varejo, por exemplo, teve um primeiro ano de lucro, está no valor econômico de hoje. Então, pode acontecer que ocorra um impulso bastante forte nesse primeiro momento. Mas eles querem pagar para ver. Se isso não acontecer, e como essa cadeia está comprometida, o nível de desemprego cresceu de uma forma interessante agora nos últimos meses, eles acham, então, que o ano para eles está perdido. E como eles estão dizendo, bom, a nossa pergunta supondo, então, que isso aqui, a partir de junho, comece a caminhar, e aí? Eles estão dizendo que precisam de 7 meses, aí julho, agosto, aí o negócio vai em frente. Então,
Isso é para colocar os negócios num certo nível de normalidade. O que eles não sabem é essa normalidade. A gente está ouvindo falar muito do novo normal, etc. Tem teorias de todos os tipos. Eles também não sabem qual vai ser esse novo normal que vem por aí. Como vai ser essa... Eles estão dizendo assim, vamos precisar de 7 meses para atingir um nível de normalidade. A questão é que não sabem exatamente que normalidade será essa, porque ninguém estava preparado para essa crise e muito menos estão preparados para o que vem por aí. Estão se preparando. Vocês vão ver que eles também estão usando este tempo para pegar muitas oportunidades, estão se, vamos lá, se reinventando, não gosto muito dessa frase, porque estão se reinventando todo dia, mas estão percebendo que existem oportunidades também. Então, na verdade, assim, eles estão levando dia a dia de cada vez. Terminamos o fim do dia, ótimo, graças a Deus, vamos para casa descansar, e amanhã a gente vem, porque temos que reinventar um outro dia novamente, ok? Um pouquinho mais de informações para vocês, a gente fala de home office, vocês podem estar estranhando, porque apenas 58%, se a gente ouve todo mundo falando que está em home office. Exatamente isso, todo mundo, todas as empresas têm alguém em home office, mas a gente queria saber de maneira substancial quantos tem. Então, 58%. E aí, onde que está o problema? Muitos deles não tinham estrutura para transformar um home office do dia para a noite. Se vocês verem aí as últimas notícias, existem grandes contratações de profissionais de cibersegurança, porque esse é um outro problema também. Como é que eu vou fazer um home office e o meu funcionário levar para casa e ter acesso de casa, acesso remoto a informações de super segurança da empresa, sem um firewall ou sem proteções importantes. Então, eles estão fazendo um pouco de rodízio de funcionários, outro fica em casa, outro fica aqui, diretorias, presidentes trabalhando dentro das empresas, exatamente porque eles não têm como construir uma estrutura da noite para o dia que leve os seus funcionários para casa com notebook, banda larga, e muitos descobriram que muitos funcionários não têm internet em casa, então ficou um pouco complicado, mas a informação que vem, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso também, é que o home office ele veio para ficar. Eles estão dizendo aqui que eles calculam que entre 30% a 40% dos colaboradores que hoje estão em home office podem continuar em home office. Especialmente pessoas da área de administração, eles vão privilegiar muito mais o pessoal do negócio para que essas pessoas fiquem em casa. Então, a semana de 5 dias parece com um pouquinho dos dias contados, né? Aí até um pouquinho aqui, passamos todo esse diagnóstico que mostramos para vocês, e aí tem o dia seguinte, né? Bom, as proporções gigantescas da crise, essa crise ela pegou de quem faz petróleo até quem faz vela, e tinha fabricante de vela no nosso grupo, tá? A certeza que eles têm, assim, poucas coisas serão como antes. Por exemplo, nessas questões aqui das relações, né? Aquela visita, aquele cafezinho para fechar negócio, tudo vai ficar mais ágil, tudo bem, vamos direto ao ponto comercial, mas eles acham que tem uma frieza, entre aspas, aí, vai acabar afetando a relação entre a empresa, fornecedor, e lá na ponta com o cliente. Então, eles estão, assim, a questão assim, como é que eu faço agora para manter aquele meu relacionamento importante? Lembre-se daquele exemplo que eu dei, o cara faz uma pequena fábrica de macarrão, que vai vender para um pequeno mercadinho, que vai vender para o seu fornecedor. Tem uma relação pessoal muito forte aí. Então, eles falam assim, como é que eu vou fazer para transformar essa relação que está começando a ficar fria, porque eu só consigo fazer por telefone, por WhatsApp e etc., para que ela se mantenha aquecida, a gente continue. Somos latino-americanos, adoramos um tapinha nas costas, adoramos fazer um churrasco no final de semana, eu faz 60 dias que eu não vejo minha mãe, qual vai ser o quanto vai valer esse abraço que eu vou dar na minha mãe, esse beijo que eu vou dar na minha mãe,
quando eu rever. As mesmas coisas são aqui. Eles estavam acostumados a sempre estar com seus clientes. O outro vai ser essa integração entre colaboradores. Se eles estão dizendo que 30, 40 podem ficar em casa, como é que eu consigo manter o meu colaborador sendo dentro da minha empresa sem estar na minha empresa? É um aprendizado que outros profissionais serão contratados para essas empresas para conseguir arrumar isso. Então, vão ter outros profissionais de pós-Covid, especialistas em pós-Covid, que vão ser chamados para essas empresas para colocar as coisas em dia. A outra é a questão de estrutura. Tinha clientes nossos e também entrevistados nossos falaram, olha, a gente tinha um plano aqui de expansão da empresa, nós tínhamos um plano de expansão do escritório, né? De expandir o escritório para criar mais salas, acabou, não vamos expandir nada, porque muitos deles acham que essa semana de 5 dias não vai ter. Eu tenho um exemplo da minha casa, minha esposa está já há muito tempo nisso, ela segunda e sexta está na empresa, então 3 dias em casa, dificilmente ela vai voltar a estar 5 dias dentro da empresa, ela e muitas das pessoas que trabalham em vendas será muito mais privilegiado para estar dentro das empresas. Então, a área de TI vai ser muito acionada, a área de TI ganhando muita relevância, e alguém que vai lá ajudar. Como é que você vai agora trabalhar, eles sentem muito falta disso, com uma parte aqui na empresa, uma parte dentro das suas casas. Então, esse day after vai mudar relações, estrutura, preços, por exemplo. Eles estão dizendo o seguinte, olha, o mercado está experimentando novos patamares de preços, e isso vai ser difícil voltar. Isso tanto em produtos quanto em serviços. Então, o que eles estão pensando é o seguinte, bom, eu vou começar, então, eu vou colocar um produto para vender serviço. Então, alguém que vendia impermeabilizante vai vender também um serviço agregado a esse produto que eles estão vendendo. Então, para isso, você vê uma descoberta de oportunidade. Para eles, um futuro pode estar aí também. Eu vendo um produto e também vendo um serviço agregado a esse produto, entende? Porque os preços caem e os preços, quando o consumidor experimenta um novo patamar de preço, é muito difícil essa retomada, né? A outra questão é de inteligência interna. Eles dizem, e a gente tem percebido isso no dia a dia, o mercado vai ser disputado a tapa, cliente a cliente, pedaço a pedaço, região por região. As empresas que estiverem organizadas sobre o mercado, sobre concorrência, sobre o cliente, que tiver inteligência competitiva dentro de casa, ela vai sair muito na frente. E muitos deles disseram assim que eles têm muitas informações internas, porque era o dia a dia da venda, não é? E muito pouca organização de informação sobre mercados e clientes. E isso vai mudar muito. Ter a inteligência dentro de casa, saber muito sobre o seu cliente, saber muito sobre o seu mercado, é o que vai garantir essa competitividade nesse mercado novo que está chegando aí, onde cliente vai ser disputado quarteirão por quarteirão. Não é? O tal do normal é um incerto, mas é assim, essa média empresa não sabe exatamente, nem nós sabemos, e poucos sabem como que será isso, nós hoje estamos tentando só que todos fiquem bem de saúde, né? Mas esses médios empresários aí, eles não esperam uma grande revolução, ninguém vai parar de vender impermeabilizante e começar a vender macarrão, mas eles acham que vai ser tudo muito diferente do que era no passado. Mas eles vão precisar de ajuda para, aos poucos, irem entendendo como é que é esse normal. Assim, não tem uma bola mágica que diga será desse jeito. O dia a dia vai mostrar como é que vai ser este novo normal. E profissionais vão ajudar essas empresas também. Também está surgindo aqui um novo mundo de profissionais para ajudar empresas nesse novo caminho. A outra que eles falaram muito para a gente é assim, muita calma nessa hora. Eles não acreditam em teorias de que o mundo vai virar de ponta cabeça.
ele não vai assim, vai abalar demais, eles acham assim, vai mudar bastante, mas eles vão conseguir ter um caminho de adaptação. Eles entendem o seguinte, a adaptação é o único caminho. Então, eu tenho que respirar, ter calma, olhar o cenário, olhar em volta. Essa calma não significa lerdeza nas decisões, significa ser ágil na decisão, mas evitar comprometer algo que lá na frente vai te custar muito caro. Então, é entender as mudanças, ajustando a empresa a essa nova realidade. Eles dizem o seguinte, olha, eu posso até fazer menos negócios, mas eu também vou ter menos custos. Então, pode ser que eu vá vender menos e vá ganhar mais, tá? E eu vou promover mudanças no passado, porque agora estão enxergando o quê? Que tinha algumas amarras lá no passado, que o Covid-19 fez você desabar, fez você esquecer. Tinha algumas crenças que acabou, você não vai mais acreditar, não é que você não vai acreditar mais, o cenário vai impedir você de acreditar mais, você não tem por um outro caminho. Então, você vai ter que esquecer um pouco o passado para construir esse futuro, vai ter que blindar os clientes que estão aqui para você conquistar novos clientes, e com esses novos clientes você vai conquistar com inovação, vai conquistar buscando essas oportunidades. Lembrando, a inovação é que nem gato, não adianta chamar que não vem, inovação é o dia a dia, inovação é olhar o mercado, é fazer a inteligência do mercado, é entender por onde o mercado caminha, entender dores de clientes. Quando você resolve o problema do seu cliente, você também é percebido como inovador, mesmo que você esteja não inovando em termos de um novo produto, você está resolvendo um problema dele, ok? E essas são as oportunidades que eles estão vendo, de fazer o mesmo, mas de um modo diferente. E é interessante que eles falaram assim, olha, nunca tivemos tanto tempo para pensar, para pesquisar, para conversar com o time, para unir o time, para descobrir oportunidades. Então, isso é o que está associado com essa questão da calma que eles estão falando. É uma calma para o trabalho, é uma calma para desenvolver essas oportunidades. A questão de clientes e concorrentes, eu já comentei um pouco, eles reforçam aqui de que a concorrência vai ser muito mais agressiva e que eles vão buscar blindar os clientes que estão hoje com um tratamento diferenciado, e que a busca de novos mercados, de novos clientes, vai ser uma bandeira para eles continuarem no mercado. Para isso, eles vão cada vez mais estudar o mercado, cada vez mais entender quem é esse cliente, entender quem é esse concorrente, entender os pontos fracos desse concorrente, entender comportamento que mudou do seu cliente final. Os comportamentos vão mudar muito, os comportamentos já estão mudando muito, estão mudando na casa de vocês, na minha casa. Isso reflete em quem é produtor. Então, esse produtor quer entender isso também, para que ele possa, então, fazer uma oferta mais adequada, ok? Caminhando um pouquinho aqui, eu estou me comprometi a falar 40 minutos, estou controlando aqui o meu tempo. Todo dia é um dia de fazer um plano, então agora a gente, claro, não vamos fugir da estratégia, mas é o nosso dia a dia que está contando. Uma coisa muito interessante que está acontecendo nas empresas é a harmonia entre as áreas, essa união que está acontecendo. Marketing não ocupa mais vendas não ocupa logística, está todo mundo indo na mesma direção, todo mundo no mesmo barco. Eles estão tentando tomar decisões, por exemplo, não construir um endividamento muito forte, porque eles não querem comprometer os anos que estão por vir. Então, não querem, eles estão tentando, por isso que aquelas questões de impostos, etc., ter uma isenção, porque eles também não querem tomar decisões que podem impactar de uma maneira que eles vão ter um trabalho muito maior lá na frente, entende? É como se alguém tiver endividado e vai lá, pega dinheiro num agiota, e aí só vai piorar. Um olhar muito detalhista em tudo, todos os dias, todas as horas, não há descanso numa guerra, eles falam. Eu tenho que todo dia olhar, e todo dia eu consigo cortar um pedacinho de despesa, todo dia, que nem unha, né? Sempre dá para cortar um pouquinho mais. E eles estão dividindo a semana entre pensar no dia a dia. É interessante, fizeram planos, aqui também na companhia, assim, a gente tem reunião todos os dias, 11 horas, a gente escolhe um dia da semana para falar de oportunidades, e outros dias da semana para falar do nosso dia a dia, dos projetos que nós temos que entregar, mas como que a gente vai
construir novos produtos mais digitais para os nossos clientes. Então, eles também estão dividindo a semana e fica esse aprendizado deles, que é um aprendizado bastante interessante. Eles têm 3 grandes certezas, que não vão mais vender como antes, não vão comprar como antes e não vão negociar como antes. Então, mas como será este novo, ainda não sabe. Eles só sabem que, bom, vamos aprender no dia a dia como será isso. A única coisa que eles sabem é, olha, não vai ser como antes, nem a venda, nem eu comprar do meu fornecedor, e nem eu vender lá para o meu cliente final, tá? Indo para as nossas conclusões aqui, as médias empresas então não conseguem o apoio que necessitam, estão com caixa baixo, muitas delas com pouca capacidade de atender exigências do governo, como eu já comentei lá atrás. Esse barco está com muitos furos e ele está sendo fechado durante a travessia do rio, entendeu? Com ações de contingenciamento, remodelagem de empresa, rigidez na gestão e alguns remédios amargos, como demissão, também estão ocorrendo. No médio prazo, eles acham que conseguem fazer uma nova empresa a partir dessa experiência, que é algo absolutamente inédito para essas empresas. Eu estou passando um pouquinho rápido, como eu disse para vocês, fiquem tranquilos, vocês podem baixar esse relatório. As empresas estão aí tentando aplicar aqueles R's famosos de reinventar, renovar, recomeçar. Algumas falam até em renascer, mas isso não é simples. São empresas muitas vezes familiares, com padrões e procedimentos. Pensem vocês na família de vocês resolveram mudar da noite para o dia. Não é fácil mudar, não é fácil mudar uma família, não é fácil mudar uma empresa. É uma questão de cultura, não de gestão apenas. Então, essa reinvenção não tinha um book lá de vamos reinventar. É muito fácil falar e muito difícil de implementar. Aceleração digital. Da noite para o dia agora, a gente que fazia visita todo dia lá no mercadinho, agora tem que começar, temos que entrar no mundo digital. Não sabem nem por onde começar isso. Então, por isso que esse profissional de cibersegurança, a área de TI sendo mais acionada, porque não é só eles que têm que acelerar no digital, também o seu fornecedor precisa, também o seu parceiro precisa, é o mundo todo que tem que caminhar nessa aceleração digital, né? O que move muito essas empresas é esse desejo, e move a gente, move a mim, move a você que está do outro lado, é esse desejo de sobrevivência. A gente não vai se entregar, eles querem seguir em frente, não vão desistir, vão levar a empresa adiante, não querem quebrar de jeito nenhum. Então, negocia com o cliente, com o funcionário, com o fornecedor, muda de modo pessoal, tudo vai sendo tentado para que eles consigam caminhar para essa sobrevivência. E para a gente fechar, 6 insights aqui que a gente passa para quem estiver nos assistindo. Nós montamos também, está lá no nosso site, com bastante detalhe, a gente chama 6 insights para cenários de crises e incertezas, e a gente abre cada um deles, mas evidentemente, nesse cenário, o primeiro ponto é o senso de urgência. Tudo, se você tinha plano para um ano, isso vai virar para um mês, se você tinha plano para um mês, vai virar para uma semana vai virar para um dia, um olhar no caixa de todos os dias, e não é só essas receitas básicas, você precisa cuidar do caixa, não é só isso, você precisa cuidar de muito mais. Além disso, você precisa cuidar muito mais também de fazer alterações no seu dia a dia que vão ter um impacto nesse caixa. A questão de manter a estratégia, porque quando você foge da estratégia, você dá uma arma muito grande para o mercado. O concorrente adora quando um player do mercado perde a estratégia. Então, não fuja da sua estratégia, mas olhe o dia a dia, como ela pode ser mais ágil. Uma atenção muito forte ao mercado, por onde está caminhando o mercado, qual o tamanho desse mercado, como ele está se modificando, uma atenção ao cliente bastante importante. Esse cliente está mudando o comportamento, eu preciso medir como é que eu também estou sendo percebido junto a esse meu cliente. Quem é o concorrente que você nem imaginava e por conta do digital agora passou a ser um concorrente seu? O seu concorrente, aquele que era o seu cliente hoje pode ser o seu concorrente amanhã. Então, é um olhar muito profundo sobre isso.
A gente tem isso aí, esses 6 insights estão bastante detalhados aí, a gente pode disponibilizar também acho que já disponibilizando para a própria Camargo, tá bem? E o 6º ponto é esse, a gente usou até aqui, pedimos licença para o presidente da OMS, que falava testar, e traduzimos para tentar. É todo dia tentar algo novo, todo dia tentar um caminho, todo dia erra, seja rápido ao corrigir, mas não deixe de tentar no seu dia a dia, ok? É isso que eu tinha para falar, cumprindo aqui meus 40 minutos. Muito obrigado a todos. Nós e a Camabra ficamos aqui à disposição. Essa pesquisa está disponível tanto no site da Quorum Brasil quanto no site da Camabra. Se alguém tiver algum questionamento, tem aí o meu e-mail. Encerro por aqui. Vou aprender como é que eu faço. Federico, agora eu só saio daqui e volto com vocês, é isso? É isso, Cláudio. Muito obrigado pelos insights, muito obrigado pela palestra. Temos muitas perguntas acá, vindas de diversas formas, ¿no? Este negocio digital e multiplataformas, ¿no? Eu tenho aqui olhando o site, olhando o meu WhatsApp. Vou tentar resumir um pouco as perguntas. Peço licencia a todos aqueles. Agradecemos profundamente todas as perguntas que están llegando de diversas fontes. Vou tentar compilar para beneficio de todos. Algunas cosas que de alguna forma você já endereçou, porém talvez seja interessante estressar. Perguntas aqui em relação da digitalização. A digitalização é uma saída pós-Covid? Como o estudo, as empresas pesquisadas por ti e pela Quorum demonstra a consciência das organizações médias em relação à digitalização? Vamos lá. O cenário é trágico na questão da digitalização. Primeiro, as empresas têm muita dúvida do que seja a digitalização. Então, pode ser que venda online é percebido como digitalização, entende? Existe uma carência de entender o que é o conceito da digitalização. Eu coloquei isso na pesquisa. Eles não sabem o que é e não sabem como começar. Então, por isso que estão comentando sobre a busca de profissionais que possam ajudar nessa questão da digitalização, explicando os conceitos, como implementar. A área de TI sendo absolutamente valorizada. Então, o nível de consciência sobre isso é de que eu não tenho outro caminho, eu preciso fazer. Eu não sei como é que eu vou fazer. E eu vou precisar de ajuda para isso. E eles estão procurando ajuda. Eles estão procurando ajuda em Sebrae, procurando ajudas na nossa Câmara, procurando ajuda em diversas fontes onde eles têm um nível de investimento mais baixo. Então, propiciando treinamento aos seus funcionários das áreas de TI, para funcionários das áreas de marketing, para entender esse processo de digitalização. O que a pandemia fez foi aflorar algo que já deveria estar acontecendo, o caminho do digital já deveria estar acontecendo, e eu estou dizendo o seguinte, não são essas médias só, grandes empresas passam por esse mesmo processo, né? É um caminho difícil que todos vão ter que seguir. Mas, responder de maneira simples, não estavam preparados, o nível de consciência era baixo, mas agora estão escutando mais sobre isso e correndo atrás desse prejuízo. Ótimo. Nós, como você falou na Câmara, recorrentemente recebemos de nossos associados e de nosso network perguntas, questionamentos, muitas dúvidas de como fazer esta transformação digital. Como você falou, coincido contigo plenamente, discutimos isto em outros foros, o Covid está acelerando exponencialmente mudanças que estaban acontecendo de una forma bastante rápida, porém agora se acelerou exponencialmente. E acho que as pequeñas, médias e grandes empresas, como você falou, não necessariamente estavam preparadas, tanto do ponto de vista tecnológico,
incluindo neste aspecto os aspectos de cybersecurity que você mencionou, porém principalmente do ponto de vista cultural. Nós temos escutado CEOs de grandes empresas que declararam publicamente que eles não acreditavam no home office. E hoje eles têm milhares, as grandes, ¿no? Milhares de colaboradores trabalhando em home office. E nesse sentido, outra pergunta associada ao home office, Cláudio, se você me permitir aqui, que achei muito interessante. Na tua pesquisa, nas tuas conversas com os entrevistados, que dificuldades se apresentaram em trabalhar home office? Eu sei que para alguns, me incluo aí, algunos somos más o menos privilegiados trabajando en home office. Tenemos un espacio, tenemos un contexto familiar, un contexto tecnológico que nos permite más o menos trabajar de forma razoable y productiva en home office. Porém, también escutamos en muchos de nuestros asociados dificultades. ¿Qué dificultades teus entrevistados comentaram sobre o trabalho home office? Eu tenho um exemplo bastante interessante. Nós temos um cliente aqui, a Schneider, então, conversando com o CEO da Schneider um dia desses, ele está trabalhando em casa, e ele falou: Cláudio, eu estava aqui conversando, fazendo uma reunião com toda a diretoria, e a minha filha veio e se jogou no meu colo. Então, ele falou, esse é um dos aspectos do home office. Então, eu tenho toda a estrutura em casa, só que eu estou invadindo o espaço da minha filha. Então, o home office é uma invasão de espaço familiar, e é uma adaptação que não é muito simples. Então, quem tem um espaço, eu tenho um escritório em casa também, mas a minha esposa também trabalha. Então, a gente, até pela preservação do casamento, eu venho um dia para o escritório e deixo ela trabalhando em casa, porque nós temos um escritório só. Mas para quem tem uma família com crianças, como esse é o caso desse colega da Schneider, você está invadindo o espaço. Então, esse é um primeiro ponto, né? A dificuldade é essa. O outro, que é muito, muito comum, é que as empresas descobriram que os seus colaboradores não têm estrutura para isso. Eles não têm, vai para casa trabalhar. Tá bem, mas a banda larga que eu tinha em casa era só para eu assistir de vez em quando a Netflix, entende? E agora eu preciso estar constantemente online com a minha empresa, constantemente no Teams, constantemente em qualquer plataforma. Então, as empresas também estão investindo para que os seus funcionários tenham uma banda larga de melhor qualidade. Vocês viram quanto cresceu a demanda por isso. Eu tenho um dos nossos colaboradores aqui, o Leonardo Vils, ele é professor de mestrado na Uninove. A Uninove, da noite para o dia, teve que providenciar 2.000 celulares de alta performance para os seus professores poderem dar aulas dentro de casa, da noite para o dia. Olha o investimento que isso veio, considerando que todos já tinham um notebook, etc. Você imagina que em muitas empresas o funcionário não tem um celular e o funcionário sequer tem um notebook. E aí, eu tenho que pegar esses notebooks também fazer com que eles conversem com a empresa. Então, é uma tragédia que teve que ser resolvida num curtíssimo espaço de tempo na preservação da saúde. Ninguém abandonou a ideia da saúde. Então, as dificuldades vão, Federico, eu diria para você, desde quem tem mais condições e estrutura a quem tem menos condições, afetou a todos de uma forma bastante grande essa questão do home office. Mas ele veio realmente para ficar. Muitas pessoas irão para a empresa uma vez por semana. Obrigado, Cláudio. E pegando um pouco esse comentário que você falou da preservação da saúde, tenho aqui um conjunto de outras perguntas que se referem a como as empresas que você pesquisou, como as empresas com as quais você se relacionou na tua pesquisa, estão pensando na volta segura dos colaboradores que não vão ficar permanentemente em home office, claro. Esse 60 e tanto por cento dos que hoje estão, que vão voltar. Como as empresas, você percebe que estão pensando, discutindo esse retorno seguro dos seus colaboradores para os escritórios, para as fábricas, para os clientes? Como isto está sendo discutido aí?
essa é uma questão interessante e vai dentro do que eu havia comentado, que novas profissões estão surgindo, né? Então, as áreas de recursos humanos dessas empresas estão buscando, junto a parceiros, por exemplo, essas áreas de RH se relacionam com empresas de planos de saúde. E aí, estão buscando nas empresas de plano de saúde um serviço que apoie essas empresas com recomendações de como vai ser essa volta. Eu estou dando só um exemplo de como... imagina uma empresa de saúde que antes vendia plano de saúde, agora ela tem que oferecer também um serviço de apoio para os seus clientes na retomada do pós-Covid. Como tornar essa empresa segura? Com as empresas de limpeza dessas empresas. Também, as áreas de recursos humanos estão buscando nessas empresas de limpeza apoio para essa retomada. Como vamos fazer esse processo de higienização ser mais intenso? Por quanto tempo nossos colaboradores vão ter que usar máscaras? Por quanto tempo a gente vai ter que disponibilizar o álcool em gel? E eu acho que isso vai ser pro resto da vida. O álcool em gel passou a ser a caneca que a gente tem na mesa, agora tem uma caneca e tem um álcool em gel aqui do nosso lado, né? Mas eles também têm essa dificuldade de entender. Mas, Frederico, isso está num plano para julho, agosto. O plano hoje eu preciso fazer caixa, eu preciso pagar o dia a dia dos meus funcionários. Então, eles estão muito mais preocupados hoje em aceleração tecnológica, olhar mercado, olhar clientes e preservar os colaboradores em casa. Mas estão se mexendo já aos poucos e falando, bom, vamos chegar lá em agosto, vou ter que começar a trazer gente para cá. Alguém pode me ajudar nisso? E aí novos profissionais estão sendo trazidos para esse pós-Covid. Claudio, a gente está a 3 minutos de finalizar nuestro live. Tenemos realmente una serie de preguntas. Peço disculpa a todos aqueles que nos hicieron esas preguntas. Nos vamos a responder en separado. Vamos a conectar las preguntas con Claudio para que él possa responder. Eu simplesmente queria, antes de una vez más te agradecer, comentar eso, tanto nos aspectos de gestão de caixa, de liquidez, hoje, que realmente apremia as médias empresas, porém também as pequeñas e as grandes, claro. Tanto no tema de pensar em processos, procedimentos, tecnologias, para que a volta ao trabalho seja segura desde o ponto de vista de saúde de nossos colaboradores. A Câmara tem desenvolvido parcerias com nossos associados, temos um conjunto interessante de informações, de conhecimentos, de práticas, de ferramentas, de aplicativos, que a través da Câmara nós conectamos nossos associados entre eles e conectamos também nossos associados com um network de relacionamentos da nossa Câmara que porventura possa, e que para que este conhecimento, estas ferramentas, estas experiências sejam compartilhadas em aspectos como aqueles que Claudio falou de liquidez, de caixa, en aspectos de análisis de mercado. Quorum está aquí presente para eso, en aspectos de ferramentas tecnológicas para controlar a volta. Contem com a nossa Câmara tem um network de associados que pode discutir com vocês, ajudar com vocês. Este é um momento de colaboração, na transformação digital. Eu sempre discutia isso pré-Covid com nossos colegas de diretoria, com meus colegas de trabalho. A transformação digital está na nossa mente, não? E se algo caracteriza a transformação digital é a colaboração. A colaboração, eliminando silos, eliminando barreiras, derrubando essas paredes e barreiras. E hoje o Covid, como já falamos, como Claudio falou, acelera exponencialmente essa transformação digital. Mais uma vez, da minha parte, muito obrigado, Claudio, por compartilhar conosco resultados tão interessantes, com tantos insights da tua pesquisa. Obrigado a todos por nos acompanhar. Passo a palavra para Anaí. Bom dia para todos. Anaí, contigo. Obrigada, pessoal. Vou encerrar, então, só relembrando que a apresentação vai ficar disponível, o vídeo gravado no YouTube daqui a algumas horas, e a apresentação da pesquisa a gente vai disponibilizar também em nosso site para quem quiser consultar e divulgar, e que esperamos a todos, então, na próxima quinta-feira. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Federico. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.